A gente não pode fazer o tempo de algo chegar ao fim por ingratidão, por não ver, por receber de forma errada, por agir com inveja. Ah, não, eu estou com inveja porque eu falo, não, deixa eu ver isso, deixa eu receber isso, deixa eu ver Deus nisso. Em tudo ter gratidão. A gratidão é a validação para a permanência do que Deus está fazendo na vida da gente. Ou seja, eu valido o que Deus faz, aquilo fica na minha vida, aquilo fica para mim, aquilo fica comigo. Mas quando eu não valido, quer dizer que eu não reconheci, que eu não reconheço. E se eu não reconheço, aquilo não fica na minha vida. Mais uma oportunidade que o Senhor nos dá, estarmos aqui na Casa Firme, depois de 24 horas de iniciado esse trabalho, com muita gratidão. Vamos fazer o nosso Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Amém. Senhor, eu te agradeço. Te agradeço por fazer parte, te agradeço por estar aqui, te agradeço pelo dia, te agradeço, meu Deus, pelo horário. Te agradeço porque tem tantas coisas acontecendo e elas não estão passando apenas, não estão passando à minha frente, ao meu lado, ou já passaram. O Senhor tem dado discernimento, percepção, visão. O Senhor tem feito olhá-las, vê-las, percebê-las e considerá-las, tanto as coisas maravilhosas, as coisas boas, aquilo que tem avançado, crescido, prosperado, bem como aquilo que também não funcionou, que não deu certo e que o Senhor tem nos levado a parar para olhar, para verificar e aprender com cada uma dessas coisas. Eu te agradeço, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, desde os detalhes, coisas minúsculas, até as coisas maiores, gigantes, as coisas, meu Deus, poderosas. E todo o poder emana do Senhor. O poder vem do Senhor e o Senhor dá o poder a quem o Senhor quer. O Senhor concede poder, como o Senhor tira poder também, a quem o Senhor quer. O Senhor levanta, o Senhor exalta, o Senhor o rebaixa, o Senhor tira uma pessoa, tira de um lugar, tira de uma posição. O Senhor mantém ela, como o Senhor fez com José, que estava indo muito bem na casa de Potifar, fazendo o melhor trabalho, dando os melhores resultados que aquele comandante havia tido, mas o Senhor tira o José dali e o conduz para a prisão. Ele sai de um lugar depois de sucessivas promoções para ir para um lugar baixo, para um lugar inferior, um lugar que não tinham as mesmas condições, mas o Senhor estava naquilo. Não, o Senhor não estava na injustiça que a mulher do Potifar cometeu, mas o Senhor estava naquela condução. E às vezes nós nos preocupamos com alguém tomando
um lugar, uma posição de poder, praticando injustiças, fazendo coisas extremas, quando tudo o Senhor está no controle. Nós podemos até não gostar, não entender, não ter, às vezes, até a resposta certa em momentos como este que José viveu. Não ele que teve, nós não vemos uma resposta dele, um questionamento dele, mas nós, às vezes, questionamos, falamos, ou pensamos e ficamos remoendo coisas, aceitamos sentimentos, questionamos a nossa trajetória, o nosso propósito, a nossa vida, e assim questionamos o Senhor também. Eu peço, meu Deus, que o Senhor nos ajude a ter clareza onde ainda não há luz, que o Senhor coloque luz nas nossas trevas, para que possamos e venhamos perceber aquilo que está diante de nós com verdade, com a visão do Espírito, e não, meu Deus, uma visão viciada, carnal, uma visão corrompida. Quantos, meu Pai, que estão até dizendo, praticando com os outros, tira isso, tem isso na frente dos seus olhos, quando na frente dos seus próprios olhos tem um argueiro. Está olhando o cisco, está olhando aquele minúsculo ponto nos olhos na frente de alguém, quando na sua visão tem um poste. E eu oro para que agora, se há um poste, meu Deus, na visão de algum de nós, então nos ajude a ver e remover, Senhor. Se há um poste na visão espiritual, na visão para a vida de algum de nós, nos ajuda a remover, para que tenhamos uma visão clara e que o nosso caminho com clareza, ele seja seguido na direção do Senhor. Eu não aceito que a nossa direção de vida seja outra, mas eu peço que ela seja a direção do Senhor. Que assim o Senhor venha ao nosso encontro nesta manhã, que o Senhor receba a nossa adoração, seja o momento que nós vamos ouvir a Tua palavra, o momento que nós estamos agradecendo pela vida, o momento que nós estamos louvando, meu Deus, com a nossa mente, com o nosso coração, com a nossa boca, com a nossa vida. Obrigado, Senhor, por hoje. Eu consagro essa última hora da Casa Firme ao Senhor. E com ela eu consagro ao Senhor esse dia. E eu declaro, meu Pai, que por meio deste momento, que por meio, meu Pai, dessa hora que nós estamos aqui, que esse dia, essa quinta-feira, seja consagrada. Que seja um dia abençoado. Que seja um dia, meu Pai, de êxito, em que sejamos bem-sucedidos em cada passo, em cada atitude, em cada ação nossa, que não seja apenas nós fazendo, falando, andando, chegando ou saindo de algum lugar, resolvendo, realizando, mas que tenhamos graça, que a Tua unção esteja conosco e que o Senhor nos acompanhe em tudo. Eu abençoo esse dia, eu consagro esse culto ao Senhor, eu apresento agora a minha vida e apresento a vida de cada pessoa que nos acompanha agora, onde estiver, as que estão próximas aqui e as que estão nos lugares mais distantes do mundo, eu consagro ao Senhor, para que desde esta manhã esse dia seja um dia abençoado e poderoso, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Amém. Você pode sentar. E eu quero ler o que está escrito aqui em Samuel, 1 Samuel 18. Depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi, que Jonatas tornou-se
o seu melhor amigo. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar à casa de seu pai. E Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara o seu melhor amigo. Jonatas tirou o manto que estava vestindo e o deu a Davi, com sua túnica e até sua espada, seu arco e seu cinturão. Tudo o que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Isso agradou a todo o povo, bem como aos conselheiros de Saul. Quando os soldados voltavam para casa, depois que Davi matou o filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul, com cânticos e danças, com tamborins, com músicas alegres e instrumentos de 3 cordas. As mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o reino? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. No dia seguinte, um espírito maligno mandado por Deus apoderou-se de Saul e ele entrou em transe em sua casa enquanto Davi tocava harpa, como costumava fazer. Saul estava com uma lança na mão e a atirou, dizendo: encravarei Davi na parede. Mas Davi desviou-se 2 vezes. Saul tinha medo de Davi porque o Senhor o havia abandonado e agora estava com Davi. Então afastou Davi de sua presença e deu-lhe o comando de uma tropa de 1000 soldados que Davi conduzia em suas campanhas. Ele tinha êxito, ou ele era muito sábio em tudo o que fazia, pois o Senhor estava com ele. Vendo isso, Saul teve muito medo dele. Todo o Israel e todo o Judá, porém, gostavam de Davi, pois ele os conduzia em suas batalhas. Saul disse a Davi: aqui está a minha filha mais velha, Merabe. Eu a darei em casamento a você. Apenas sirva-me com bravura e lute as batalhas do Senhor. Pois Saul pensou: não o matarei, deixo isso para os filisteus. Mas Davi disse a Saul: quem sou eu? E o que é minha família ou o clã de meu pai em Israel, para que eu me torne genro do rei? Por isso, quando chegou a época de Merabe, a filha de Saul, ser dada em casamento a Davi, ela foi dada a Adriel, de Meolá. Mical, a outra filha de Saul, gostava de Davi. Quando disseram isso a Saul, ele ficou contente e pensou: eu a darei a ele, para que lhe sirva de armadilha, fazendo-o cair nas mãos dos filisteus. Então Saul disse a Davi: hoje você tem uma segunda oportunidade de tornar-se meu genro. Então Saul ordenou aos seus conselheiros que falassem em particular com Davi, dizendo: o rei está satisfeito com você e todos os seus conselheiros o estimam. Torne-se agora seu genro. Quando falaram com Davi, ele disse: vocês acham que tornar-se genro do rei é fácil? Sou homem pobre sem recursos.
Quando os conselheiros de Saul lhe contaram o que Davi tinha dito, Saul ordenou que dissessem a Davi: o rei não quer outro preço pela noiva, além de 100 prepúcios de filisteus, para vingar-se de seus inimigos. O plano de Saul era que Davi fosse morto pelos filisteus. Quando os conselheiros falaram novamente com Davi, ele gostou da ideia de tornar-se genro do rei. Por isso, antes de terminar o prazo estipulado, Davi e seus soldados saíram e mataram 200 filisteus. Ele trouxe os prepúcios e apresentou-os ao rei para que se tornasse seu genro. Então Saul lhe deu em casamento sua filha Mical. Quando Saul viu claramente que o Senhor estava com Davi e que sua filha Mical o amava, temeu-o ainda mais e continuou seu inimigo pelo resto de sua vida. Os comandantes filisteus continuaram saindo para a batalha. E todas as vezes que o faziam, Davi tinha mais habilidade do que os outros oficiais de Saul. E assim, tornou-se ainda mais famoso. Nós estamos na Casa Firme com um tema, que grita dentro de nós, que é o tema da gratidão. E essa é uma prática que nós não podemos deixar de ter na vida. Não é um dia a cada tempos, mas é sempre estar. Todos os dias, na verdade, nós precisamos reconhecer. E olha como que a vida de uma pessoa, se ela não tiver o olhar certo, ela pode transformar algo que é bênção na vida dela. E é bênção porque Deus deu, porque Deus dá, porque Deus coloca, porque Deus acrescenta, porque é Deus quem está... É uma adição. A gente precisa tomar muito cuidado na vida para não colocar, você deve lembrar daquelas operações que a gente colocava parêntese, que eu esqueci o nome agora, a gente colocava parêntese naqueles problemas que tinha mais e menos e tornava o mais em menos. E aí uma conta que era para ser positiva ficava negativa. Colocando um parêntese. Eu não lembro a regra agora, eu sei fazer a conta, mas eu lembro que se você colocasse um parêntese, o símbolo mudava. E é o que nós vemos acontecer aqui com Saul. O Saul, ele, em vez de ele ter uma gratidão, que aqui foi... O que é gratidão? Gratidão é a percepção, é a validação de algo que Deus está fazendo na nossa vida. E tudo que Deus faz é bom. Tudo. Até como eu orei agora ainda, foi a direção do Espírito Santo. Nós não conseguimos imaginar vivendo a situação de injustiça, a perda de tantas coisas, a credibilidade, a imagem, o conforto, as conquistas que ele já havia obtido, como aconteceu com José, quando ele estava lá na casa de Potifar, na fase mais bem-sucedida da casa de Potifar, em que tudo que ele fazia, ele levava o Potifar a prosperar. Está escrito que por causa de José, o Potifar crescia, a vida do Potifar prosperava. E aí aparece aquela mulher no caminho dele, ele é fiel. O José age de forma correta, resistindo, fugindo da presença dela. E uma
frase daquela mulher condena o José à prisão. Mas ele não só era grato, ele não só viveu aquele momento e teve uma boa reação, uma boa resposta, como também quando os irmãos dele os venderam para os ismaelitas e depois ele foi para o Egito, que venderam ele para os egípcios como escravo, ele também teve uma boa reação, ele deu uma boa resposta. Porque essa era a decisão de vida de José. A decisão da gratidão. É você ter uma consciência presente e permanente de eu sou grato. Vamos praticar? Diga agora, eu sou grato. Se você olhar para tudo que está à sua volta, até o que é ruim agora, olha para cada uma dessas situações agora, perceba elas. Se situa. Eu posso olhar agora uma situação que eu já vivi antes. Um trabalho, por exemplo, no início. E é algo difícil. Você quer ter as pessoas ouvindo a palavra de Deus. O que eu mais quero, e é para o que eu entendo e acredito que eu fui chamado, é ver as pessoas ouvindo a palavra de Deus. Então, quando você vê que mais pessoas podiam estar ouvindo, recebendo, podiam estar envolvidas com a obra, com a palavra, e não estão, apesar de você dar a ela condições, convidá-las, chamá-las, orientá-las a estarem no templo, nos cultos. Agradável isso é? Não. Mas eu devo olhar e receber com gratidão. Claro que eu recebo com gratidão cada pessoa que vem, cada um que chega, cada um que permanece, cada um que já estava e que a igreja vindo para cá foi um casamento. Mas a não presença também, porque isso está acrescentando, isso está agregando. Aquele dia que está tudo bem no casamento, que tudo flui, que flui assim, sabe? As coisas estão literalmente no lugar, as conversas são alinhadas, a concordância nos pensamentos, a troca de gestos, de olhares, a validação nos elogios que são feitos. É maravilhoso. Mas e aquele dia que o casamento, assim, você chega, já alguma coisa está fora do lugar, literalmente. As palavras não são afáveis. O olhar é aquele olhar de condenação, né? Você sabe quando o teu cônjuge está com aquele olhar de condenação, né? Aquele olhar de promotor de justiça, né? Eu vou te condenar a 30 anos de prisão no regime fechado, viu? Você sabe quando a presença daquela pessoa não é uma presença boa. Sabe? Mas até aí, até nestes momentos a gente deve ser grato. Porque, como disse Paulo, o casamento é uma escola, é um molde, é uma forma para o nosso caráter. Quantas coisas a gente só chegou onde chegou
ao entendimento que tinha que ter por conta do nosso cônjuge, de situações desagradáveis que a gente teve que correr, teve que lutar, teve que buscar, teve que elevar o nosso nível espiritual, elevar o nosso nível de oração, nosso comprometimento com Deus, com as coisas espirituais, por conta da convivência. Porque o grande desafio do casamento é a convivência. Conviver no melhor momento, conviver no jantar, no restaurante legal, nas viagens para conhecer o mundo, é maravilhoso. Mas conviver naqueles dias que a pessoa não está bem com ela mesma, que a pessoa tem problemas, seja de saúde, seja problemas emocionais, problemas com algo que esteja vivendo, não é uma tarefa que alguém escolheria para si deliberadamente. Mas dada a escolha que você fez de vida, aquela é uma tarefa implícita, está ali dentro, tá no pacote, faz parte. E a gente precisa olhar com esse olhar de gratidão. Mas aí, eu fui longe para te mostrar que gratidão não é só pelo que já deu certo, pelo que está tudo bem, pelo que está perfeito, pelo que está caminhando, pelo que está grande já. Não despreze os pequenos começos. Não despreze os inícios modestos, está escrito. Não despreze. Mas considera isso. Considera que, estou começando, está modesto esse início, mas é onde eu devo estar, é o que eu devo fazer. É a vontade de Deus. Tem coisas aqui que eu preciso. Eu quero? Não. Desse jeito? Não. Mas eu preciso. Tem notícias que a gente precisa receber como as estamos recebendo agora. Você queria receber de outra maneira, outra notícia, mas você precisa recebê-las como está recebendo agora. Tem situações que você queria que elas já estivessem prontas. Você queria chegar e aquilo já está resolvido, aquilo já estar pronto, aquilo já estar certo, mas você precisa do processo que elas estão requerendo agora. Sim, precisa, e por tudo isso, você que está dizendo aí, eu estou no processo, hein? Eu estou no processo. Igual a gente aqui, no processo de um começo. O processo de um trabalho que está iniciando, num lugar novo, num outro país, com um outro idioma, com todas as dificuldades do que é novo, do que nós não sabemos ainda algumas coisas. Mas isso não é legal. Não é legal, mas é bom. A gente não pode viver cultivando e cultuando só o que é legal, que é o que é agradável, que é o que nos dá algum tipo de entrega imediata, que é o prazer, né? Que gostoso viver isso. Que gostoso ter tal situação. Não é gostoso. Não é gostoso. Não é agradável, mas é necessário. E se é necessário, quanto mais eu tiver o olhar certo para aquilo, eu vou absorver tudo o que eu preciso absorver, vou aprender o que eu devo aprender e aí então vou entregar o que é devido.
e a minha vida vai andar. Por que tem gente que a vida há anos não anda? Porque todo o tempo que a pessoa tem de dificuldades, de passar pelos processos que não são legais, agradáveis, ela não absorveu, ela não aprendeu, ela não é ensinável, ela não é educável espiritualmente, né? Opa, peraí. Para mim, eu devia estar passando por outra coisa, eu devia estar vivendo outra situação, mas estou vivendo isso, estou passando por isso, estou tendo tal situação, estou tendo tal resultado. Ah, é legal? Não, mas espera aí. Eu já entreguei, né? O meu amanhã nas mãos de Deus. E a última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. Não é assim? Então, eu entreguei mesmo ou eu apenas cantei na onda a música? Eu estava lá na igreja, eu estava aí no culto e eu só falei, mas não acreditei. Está na mão de Deus. Eu já entreguei na mão de Deus, então Ele sabe. Repita, Ele sabe o que está fazendo. Diga aí, eu não sei o que Ele está fazendo. Como eu não sei, o que eu faço? Eu confio. Deus é o nosso Pai. Não tem coisa que a gente faz com o filho da gente, que a gente fala, ó, vou te fazer isso. E a criança, não, mas o que é isso? Não, 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 não. Você não vai entender. Só confia. Só acredita. Fica tranquilo, eu sei, ó. A gente fala isso para os filhos. Eu sei o que eu estou fazendo. E às vezes a criança, ela vê, eu lembro quando eu era pequeno, eu ficava na casa de uma bisavó minha, que a gente chamava de vó, e de uma tia, né? Minha tia, inclusive, é viva até hoje. Famosa tia Lola, né? Uma das pessoas mais importantes da minha infância, junto, né? Depois, vamos dizer, dos meus pais. Ela e a minha bisavó, também conhecida como vó Branquinha. Tinha uma época do ano que a gente ia para a casa dessa minha vó, que ela morava junto com a minha tia. A gente chegava na porta da casa dela, na porta. A gente já tinha vontade de voltar, que estava o cheiro de erva de Santa Maria. Aquilo eu já sabia, meu Deus. Ela fez aquele caldo verde. Quem já tomou isso aí, coloca aí no comentário aí, quem sabe do que eu estou falando. Eles pegam aquela erva, tem lugar que chama matruza, eu conhecia como erva de Santa Maria, né? E assim, pelo menos eu não sei como você tomava, mas minha tia amassava aquilo puro e fazia um caldo daquilo. E dizia que era aquilo era um vermífugo natural. Mas o cheiro daquilo, talvez tenha gente que goste, fala, nossa, é um cheiro tão gostoso. Eu tinha ojeriza do cheiro daquilo. E a hora que eu entrava na casa, eu sentia o cheiro, aquilo já me trazia uma tensão, meu Deus do céu, vou ter que tomar isso de novo, mas já tomei e tal. E era um período que tomava, não era um dia do ano. Você tomava por um período, que eu não lembro agora, faz tanto tempo, né? Eu era criança, eu não lembro agora. E aí ó, o pessoal aí foi bem vermifugado, hein? Bem vermifugado. E assim, alguém até colocou que é amargo, né? Na verdade, amargo é o boldo, né? Esse não é amargo, mas é o cheiro, que é um cheiro, eu não sei nem te explicar que sensação que é o cheiro. O cheiro é muito ruim. Aí o gosto fica, sabe aquela coisa que não desce? Se não fosse líquido mesmo, bem fino, não
Quem está respondendo que não sabe o que é, vai nessas lojas. Aí no Brasil tem um monte dessas lojas que vende, como é que fala? Vende ervas, né? Tem, todo lugar agora tem essas lojas de produtos naturais. E compra e toma. Você vai dizer assim, não, mas você está falando que é ruim o gosto. Mas olha, eu posso afirmar que graças a Deus e graças a essa minha tia, eu tive uma infância demasiadamente saudável. E a minha saúde, eu lembro que quando eu era jovem, até hoje, na verdade, eu já ouvi de pessoas, olha, você foi bem criado, tratado, você comeu muito bem, porque a sua saúde é boa. Você teve, né? Sabe, não é aquele tipo de pessoa que qualquer coisa está mal, está doente, está... Enfim. Eu, quando tinha que passar por aquilo, eu ficava tenso. Eu ficava aflito. Mas a minha tia, não. Tem que tomar e vai tomar. Não, tia Lola, é muito ruim. Não gosto. Não tem como colocar um mel, alguma coisa. Não. Vai tomar desse jeito. E assim, essa foi, eu sei, depois tive contato com pessoas que falaram, isso é maravilhoso. E eu tive realmente uma infância, uma juventude muito boa em termos de saúde. E foi aquilo que eu recebi lá naquela época. Cresci. Na minha casa, por exemplo, na minha família, não teve problema de inanição, problemas, sabe? De saúde, não tinha problema. Eu fui para o hospital uma vez com 9 para 10 anos, porque eu quebrei o braço, depois eu quebrei a perna. Foram 2 vezes. Você vai falar, mas quando você era pequeno, você não ia para o hospital? Nunca ia para o hospital. Você ficava doente? Ficava resfriado. E não era na mesma quantidade que as pessoas ficavam. Então, tinha alguns chás que a minha avó fazia também. Eu gostava, por exemplo, eu gostava de chá mate. Mas o que eu tomei de chá de erva cidreira também, eu tomei barris, entendeu? Eu tomei assim, mas eu tomei muito chá de erva cidreira. E chá de hortelã, tudo que era chá. E era uma coisa assim, a gente gostava de tomar leite com chocolate. Ou chá, que eu gostava, você vai falar chá, eu gostava de chá mate, com açúcar, claro. Mas chegava na casa da minha avó, hoje você vai tomar esse chá. Que chá que é esse? Toma! Depois eu te falo. Não, vovó, mas que chá que é? Toma o chá. É bom para você, depois eu te falo. Isso foi maravilhoso. Mas não foi agradável na época. Não foi. Eu lembro desse remédio verde, esse caldo verde aí, ó, né? E ajudou que depois a gente conheceu, depois de um tempo, a igreja evangélica. Aí quando eu lembrava de santo, da questão de idolatria, eu lembrava da tal da Santa Maria. Não tem como santo ser bom mesmo, né? Porque olha ali, o negócio tinha o nome de santo e era ruim. Mas aquilo me fez um bem. Aquilo até hoje, eu colho efeitos disso. Estou falando, ó, minha memória agora foi lá para a minha infância. E eu ainda vou contar dessa fase da minha vida, de coisas também que hoje não tem, né? Aqui não. Ela está viva, graças a Deus. Mas não tem a tia Lola aqui para... Toma! Mas Deus passa por isso. E eu ainda estou acrescentando algo. Eu estou dizendo, seja grato por isso. Hoje a gente tem como estar uma milha à frente
sendo grato. Não, peraí, se Deus, Ele colocou, se Deus permite isso na minha vida, então Ele sabe o que Ele está fazendo. É o remédio verde lá que eu tive que tomar. Eu não gostava. Eu, às vezes, tentava dar uma fugida ali, chegava no dia, não, eu estou atrasado para ir para a escola, porque a gente ia de manhãzinha, não, eu estou atrasado para ir para a escola, eu tenho que, nossa, eu tenho que fazer uma tarefa agora ali, não, peraí, que senão eu vou perder nota. Vem aqui e toma primeiro. Quanto antes você tomar, você está liberado. E a vida da gente tem isso. Então, seja grato por cada momento, por cada pessoa, por cada situação. Seja grato pelo remédio aí que está tendo que tomar. Reconheça e valide. Por quê? Porque tem coisas que acontecem igual aconteceu com Saul. Nós não somos gratos e nós, em vez de olharmos de uma maneira, olhamos de forma totalmente distorcida. E não só olhamos, né, mas a gente passa a ter atitudes erradas em relação àquilo. Que foi o que o Saul fez com Davi. O Saul olhou para o Davi, olha que coisa mais distorcida essa. Está escrito aqui claramente, quando os soldados voltavam para casa depois que Davi matou o filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul com cânticos e danças. As mulheres recebendo seus maridos, seus irmãos, seus filhos, seus pais de volta, na gratidão, saíram para homenagearem uma pessoa, o líder da nação, o comandante do exército de Israel. Quem era? Quem? Começa com Sa e termina com U. Está escrito aqui. Elas cantaram, tanto na uma como na outra. Sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul. Elas cantaram para o Saul, elas homenagearam o Saul. Porque a vitória de Davi, como a vitória do Jonatas, como a vitória do Eliabe, como a vitória do... Qual que era um outro lá que tinha? Aquele que era parente de Judá também? Esqueci o nome dele lá. Enfim, qualquer um era exército de Saul. Então era mérito de Saul. O que importava? Inimigo morto. Eu voltei para minha mãe, para o meu pai, voltei para minha esposa, voltei para minha filha, voltei para minha casa. E o Saul ouviu as mulheres dizendo essa frase numa canção, não cantavam só isso. Mas Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Davi não tinha matado dezenas de milhares. Lembre-se da verdade. Agora, é para você ter aquele choque agora. Pá! Opa! Lembre-se da verdade. Davi matou dezenas de milhares? Matou? Não. Quem tinha matado mais aqui? Em todas as batalhas que tinha lutado, quem tinha matado mais? Quem?
Davi ou Saul? Saul. Saul venceu muitas batalhas. Mas as mulheres, na melhor das intenções, cantavam algo do momento, cantavam com gratidão, com alegria. Cuidado também para você não receber um gesto, um ato, uma gentileza de gratidão, um presente de alguém de gratidão, uma manifestação de gratidão como um ataque, como uma provocação. Cuidado, porque foi como Saul recebeu. E aí o Saul, em vez de ter gratidão, que bom que eu tenho Davi no meu exército. Obrigado, Senhor. Não era para ele ter feito isso? Obrigado, porque o Davi faz parte do meu exército. Teve batalhas que a gente venceu pelo Jonatas, não teve? O Jonatas lá subiu ele, o escudeiro dele, foi matando um por um dos filisteus. Teve batalha que foi o líder tal de tal tropa, de 100, de 1000. Nesta batalha foi o Davi. E todos faziam parte do exército de Saul, que era o exército de Israel. Mas não, Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. Olha o sentimento atacando. Ó a soda caustificando o que havia de bom nele ali naquele momento. E ele, naquela amargura, o que falta para ele agora no seu reino? Então agora, daqui a pouco, ele vai ser o rei. Ele deixou de ver. Ele deixou de ser grato. E eu falava agora no começo, a gratidão, ela é um reconhecimento de algo que Deus confiou nas nossas mãos, na nossa vida. Do momento que ele é importante e necessário, de uma pessoa que tem que passar pela nossa vida, ou nós temos que passar por ela, pela vida dela. Do lugar em que nós estamos e fomos plantados e temos o propósito e a condição, acredite, você pode até dizer, não tem condições, tem condição de você florescer. Se alegra, mostra a tua melhor face. E há condições de você frutificar, que quer dizer você produzir. Vamos lembrar da palavra que nós temos recebido, que independente da terra que você está, é para você levar essa terra a crescer, a prosperar, é para investir nela, é para torcer por ela e é para aumentar a sua família nela. Não é isso que o Senhor tem falado? Então não diga, eu estou num lugar que a governança não é boa. Opa, não importa isso, importa a palavra que o Senhor me deu. Mas eu estou lidando com uma pessoa que ela não é justa. Quem que é a pessoa? Saul? Davi parou de vencer, de lutar e de vencer as batalhas porque Saul era quem ele era? Sim ou não? Não. Espera aí. Enquanto o Saul esteve vivo, a pessoa nesta terra que era diretamente beneficiada com cada vitória de Davi era o Saul. Cada vitória de Davi beneficiava o Saul. Não era indiretamente, era diretamente. Eu li aqui para você que o Saul ele fez um plano de matar o Davi pelos filisteus e pediu 100 prepúcios.
que é aquela parte do órgão genital do homem, né? Ali ele fez como se diz, né? Ele pregou uma peça no Davi, né? Aquilo ali é meio que assim. Eu acredito que ele vai morrer quando ele tentar lutar contra os filisteus ali. Mas, caso ele não morra, pelo menos ele vai passar uma situação bem desagradável e constrangedora, né? Então, aquilo ali não foi nada bom, não teve nenhuma intenção boa naquilo. Enfim, mas o Davi foi lá e dobrou a aposta. E venceu a aposta dobrada. Você está vendo alguém apostar com você? Você está vendo alguém? Porque às vezes tem coisa que assim, você fala, não, porque tem coisa que eu estou pensando, tem coisa que eu vejo alguém fazendo, tem coisa que eu vejo alguém, sabe, mexendo uma coisa ali, mexendo os pauzinhos, usando, sabe, o poder, a influência, usando o dinheiro, usando o espaço onde eu estou. Eu acho que é tal coisa. Eu vou dizer para você, deve ser o que é que você está pensando mesmo. Mas e se for? Como que você vai agir? Vai se fechar? Vai se encolher? Vai se isolar? Você já não fez isso antes? E resolveu? Mudou? Trouxe paz, alívio? Te deu uma habilidade, igual no caso do Davi, para que você fizesse o dobro? Não, né? Não. Sendo sincero, não. Então, se você está vendo alguém tramar, falar pelas costas, fazer os seus conluios, as suas reuniões escondidas, se mover de um jeito, tentar correr, sair na frente, fazer seus movimentos. Você está vendo isso acontecer? Está vendo? Coloca força, ainda mais força. Olha e ora a Deus. Senhor, me dobra a habilidade, que eu vou dobrar essa aposta. Eu vou dobrar essa aposta, eu vou colocar mais força ainda, eu vou me dedicar mais ainda. O Senhor está vendo tudo. O Senhor sabe o que está acontecendo. Eu não preciso pedir justiça para Deus, Deus é a justiça. Deus está vendo, se Ele permite, Ele sabe que isso é para eu viver, é para eu passar, é necessário. A palavra de ontem ainda nós tivemos aquele versículo, porque era necessário. Porque era necessário. É a coisa mais fácil e gostosa quando a gente olha para o passado e usa essa expressão, porque aquele tempo que eu vivi isso, que eu passei isso, era necessário. Então faz igual Davi, dobra a aposta. Você tem que pegar 100 prepúcios de filisteu, se lança em Deus e pega 200. E vence essa aposta dobrada. Te pediu 100, entrega 200. Fala para Deus, que Deus vai te dar. Nós lemos aqui. Eu não acho agora, mas o Jontas vai localizar para mim qual o versículo aqui que está, qual o número do versículo que eu não... Achei, é o último. Os comandantes filisteus continuaram saindo para a batalha e todas as vezes que o faziam, Davi tinha mais o quê? Habilidade do que os outros oficiais de quem? De quem?
do apostador, do instrumento do crescimento. O Saul é um tipo de Labão na vida da gente. Você quer o Saul na tua vida? Você quer o Saul? Quem é o Saul da sua vida? Quem é o Labão da sua vida? Você quer ele na sua vida? Querer a gente não quer. Não quer na posição que a pessoa está, não quer na condição que a pessoa está. A gente não quer, a gente não escolhe. Pode ver, a gente não... O Jacó não escolheu Labão. Quem escolheu Labão? Quem? Quem escolheu Labão? Alguns falaram erradamente, a Rebeca. A Rebeca falou, vai lá no seu tio. Não, Deus usou a Rebeca para enviar o Jacó para o Labão. Deus tinha Labão para Jacó. Eu vou falar, o que tem a ver? O Labão é igual a um Saul. Deus tinha o Saul para o Davi naquele período. Podia ter durado, Deus é Deus. Espera aí, ou eu acredito em Deus, ou eu não acredito. Deus é Deus. Deus podia ter resolvido a situação de Davi em um mês. Podia ou não podia? Deus não deu ao Davi a capacidade de matar o Golias? Quem era maior, Golias ou Saul? Quem tinha mais vitórias, mortes no currículo, Golias ou Saul? Golias era imbatível. Não fugia de batalha nenhuma. O Saul aqui estava fugindo. Deus não tirou o Saul. Vamos falar da aposta. Deus não tirou da jogada. Ele esteve ali por anos. Anos. Por quê? Porque era necessário para o Davi. O Davi precisava do Saul naquele tempo. Ele não sabia, como eu não sei de tudo que eu preciso, mas Deus sabe. Aleluia! Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Tudo que tem vida, louve ao Senhor. Então eu vou louvar o Senhor pelo que Ele sabe e Ele me faz viver, passar pela colher ali, ó, com aquele caldo verde que Deus está dando. E eu, não, opa! Toma. Toma, porque isso vai te fazer um bem, apesar desse cheiro terrível. Eu falo, eu sou capaz de ter uma memória do cheiro daquilo ali, ó. Credo. O cheiro é ruim até hoje para mim. Se eu tivesse que tomar agora, tomaria pelo conhecimento, tomaria porque eu sei, mas não porque eu gosto. Quantas coisas a gente está vivendo. E você tem que ser grato. Você tem que dobrar a aposta. Colocar seu foco naquilo que Deus quer que você cresça nisso. Por que o Davi ele tinha mais habilidade do que os outros oficiais de Saul? Porque duplamente aquilo era espiritual para a vida dele, porque aquilo vinha de Deus, aquela pressão que ele recebia, e a pressão fazia ele lutar mais. Chegou um tempo que ele não podia mais ficar ali acomodado no palácio. Ó, tocando a harpa. Ele foi empurrado para onde? Para onde que o Davi foi empurrado? Para as batalhas. Não dava mais para ele ter convívio com Saul. Então ele treinou mais. Ele se esforçou mais. Tem coisas que a gente não quer ir, a gente não vai naturalmente. E Deus ele está fazendo assim, eu não vou, não tá, aqui tem, dá para fazer. Você não quer ir, mas Deus vai fazendo assim, ó. Tá pegando aí, Jonas, tá, né? Deus vai fazendo assim, ó. Vai. Com o Saul, com o Labão, com situações desagradáveis. E é isso que está te tornando bom em alguma coisa.
É isso que está te preparando para um momento em que vai fazer toda a diferença. É isso que está tornando você a pessoa que você está se tornando. Seja grato. Se o Saul tivesse sido grato, o Davi teria demorado ainda mais para chegar onde ele chegou. Mas o Saul teria vivenciado muito mais do que ele viveu com o próprio Davi. A gente não pode fazer o tempo de algo chegar ao fim por ingratidão, por não ver, por receber de forma errada, por agir com inveja. Ah, não, eu estou com inveja porque eu falo, não, deixa eu ver isso, deixa eu receber isso, deixa eu ver Deus nisso. Em tudo ter gratidão. A gratidão é a validação para a permanência do que Deus está fazendo na vida da gente. Ou seja, eu valido o que Deus faz, aquilo fica na minha vida. Aquilo fica para mim. Aquilo fica comigo. Mas quando eu não valido, quer dizer que eu não reconheci, que eu não reconheço. E se eu não reconheço, aquilo não fica na minha vida. Coloque-se em pé, por gentileza. Com seus olhos fechados. E vamos encerrar a nossa Casa Firme com esse tema da gratidão, com um olhar além das declarações, além das canções, além de cada reconhecimento que nós já fizemos. Vamos terminar com esse olhar até para as coisas que nós ainda não tínhamos o olhar de gratidão. Mas vamos ter também, ser grato pelo Labão, pelo Saul. Ser grato por ter sido forçado a algo. Ter sido empurrado para uma luta. Ter de estar tomando um cálice que não é nada agradável, mas que é necessário. Senhor meu Deus, mais uma vez, Senhor, eu creio que a palavra que mais foi dita, e ela ainda nem foi dita tanto quanto deveria, é a palavra obrigado, Senhor. E eu te digo mais uma vez, obrigado. Obrigado por essas 25 horas de consciência, de gratidão, de louvor, de adoração, de percepção. Obrigado por essa visão. Obrigado por esta mensagem. Essa não é a mensagem que muitos gostariam de ouvir, de receber, mas é uma mensagem do Senhor. É uma mensagem necessária para calibrarmos a nossa visão, para olharmos, meu Deus, de forma diferente para pessoas, para lugares, para coisas, para situações. E então, termos também a nossa reação e darmos a resposta certa diante do que estamos vivendo. É como aquelas colheres que eu tinha que tomar na minha infância. Eu relutava, porque era uma criança, porque era muito apegado ainda às coisas terem um gostinho doce, o cheirinho bom, o cheiro de morango, o cheiro de chocolate, o cheiro familiar. Mas como me fizeram bem cada dose daquelas poções que eu recebi, muitas das vezes, quase todas as vezes, forçadamente. E assim o Senhor tem também nos servido poções. Nós temos recebido, Senhor,
coisas que são desagradáveis, convivido com pessoas em lugares, passado por situações que às vezes não são tragáveis. Mas, meu Pai, isso tudo tem sido para o nosso crescimento, tem sido, meu Pai, para nos preparar para coisas ainda maiores, para nos fortalecer, para nos dar mais habilidade, para nos forçar a um autotreinamento que não é alto, mas é o treinamento que o Senhor tem nos colocado, tem nos empurrado para uma forja, para uma forma do nosso caráter, que nós, meu Pai, não teríamos sozinhos. Então, Senhor, por mais isso que nós entendemos também, eu te agradeço. Obrigado por cada experiência. Obrigado, meu Deus, pelos Saúls. Obrigado pelos Labões ou pelos Labãos. Obrigado, Senhor, pelo lugar, às vezes, temos que estar no lugar de pegar 100 prepúcios, mas o Senhor está colocando em nós aqui dentro agora. Não pega 100 não, pega 200, dobra essa aposta, porque eu estou com você, eu te capacito, você já pode muito mais do que está sendo requerido de você, você pode fazer muito mais do que está sendo requerido de você, você pode dar muito mais do que está sendo cobrado de você, e eu tomo posse disso, meu Deus, de que nós somos mais, de que nós já temos mais, de que nós já podemos mais, porque o Senhor está nisso, o Senhor está conosco, o Senhor agora nos mostra o que não vimos, a alguns o Senhor está apenas lembrando o que eles já sabiam, e a verdade é que o Senhor está trabalhando em nós, porque o Senhor sabe de tudo. E eu te agradeço, porque de tempo em tempo o Senhor revela, o Senhor faz chegar até nós do conhecimento absoluto que tem, para que também, meu Pai, venhamos conhecer mais. E quando nós recebemos e aceitamos o conhecimento, nós não somos destruídos, somos abençoados. E eu creio em pessoas sendo abençoadas nessa manhã pelo conhecimento dessa mensagem. Que cada uma, meu Pai, seja abençoada, que seja validada e que passe a validar, a reconhecer, a ter esse olhar de gratidão até para os lugares, as pessoas, os momentos, as circunstâncias e as situações que não são nada agradáveis, mas são necessárias e farão parte de uma história de sucesso, vão nos levar, meu Pai, a termos mais capacidade, mais habilidade, mais força, mais poder, e então termos maior sucesso e mais vitórias, em nome de Jesus. Mais uma vez, Senhor, obrigado por hoje, obrigado pela vida, obrigado pelos ouvidos que nos deram condições de ouvir essa mensagem, obrigado pela mensagem, obrigado por essa casa firme, por esse trabalho, obrigado pelo Ministério Mudança de Vida, obrigado pela vida da bispa que teve essa direção e nos deu para sim, meu Pai, seguirmos nessa casa firme, não deixarmos essa semana em que o Senhor queria demonstrações, queria declarações, queria palavras, queria louvores de gratidão, e eis-nos aqui entregando ao Senhor. Que o Senhor receba a nossa adoração, receba a nossa gratidão, receba as nossas palavras, receba os nossos pensamentos, receba as nossas obras, nos receba, meu Pai, porque nós somos teus e ao Senhor nós pertencemos. Eu adoro, eu louvo, eu agradeço e eu declaro que louvado seja o nome do Senhor. Amém, amém e amém.